Hello, everyone. Welcome to our 7th workshop. Oh, I have to do this again. It's a pleasure to be here today. Eliana Alves Cruz, Fernanda Felisberto, Felipe Fanuel. Again, I have to thank Maria Aparecida Salgueiro and Júlio Ludemir for this wonderful partnership. Without both, I wouldn't be able to bring you and to be in touch with you and be able to have you translate your work for my students and for the UK and Anglo-American readers. I hope that we have a very good workshop today. I'm going to be very briefly. I'll try to project the whole screen again. I don't know why this is working, so I'm just going to show like this. Please remember to keep your microphone mute when you are not speaking. And of course, there's always going to be some noise. We know that there is a construction going on in Eliana's house. I have some birds singing outside, and it's quite hot finally in the UK, so you may hear some birds and some children. As you know, we record all workshops, planning to post the workshops, make them available for those who have missed previous workshops or would like to see the workshop again through Escritório Modelo, YouTube channel, and also Floop. So hopefully they're going to be available for you soon. So if you accept to join the Zoom meeting, you're accepting to be recorded. So you're giving us consent to be recorded. If you would like a certificate of attendance to one of our workshops, please contact Floop, and that's the email, produçãofloop@gmail.com. Agora eu vou passar a palavra para o Júlio e deixar o PowerPoint. Eu vou meio que direto ao ponto, por conta da situação toda que estamos vivendo no Brasil. O nome dela é Kathleen Romeu, mas todas as mulheres negras do Brasil sabem que ela poderia se chamar Fernanda Felisberto ou mesmo Eliana Alves Cruz. Ela, como a Fernanda Felisberto e a Eliana Alves Cruz, é uma mulher linda, cheia de vida, cheia de sonhos. Andava com seu bebê com o orgulho que deu origem a uma das expressões mais achando que está com o rei na barriga, quando grávida, anda com o ventre estufado, exibindo para o mundo o rei que traz na barriga. Não importa se ela se chama Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Ribeiro, Flávia Oliveira, Fernanda. Eu também fui. Essa música invadiu o imaginário brasileiro na voz de Roberto Ribeiro, que, lógico, era uma Eliana Alves Cruz, as mulheres na barriga, a mesma barriga em que já estaram seus reis, logo ouviam os clássicos ruídos de mais uma invasão policial nos ambientes populares do Rio de Janeiro. Toda mulher preta carioca sabe que as incursões policiais em uma favela terminam com George Floyd estendido no chão. Mas até ontem, o desespero era um outro. Era esse
o de que, no final da operação policial, o rei estivesse com as suas vidas interrompidas, assim como foram interrompidas as vidas de João Pedro, Rodrigo Cerqueira, João Vitor, Cauã Rosário, Cauã Peixoto, Cauê Ribeiro, Marcos Vinícius e tantos outros. O racismo brasileiro, que tinha um quê de Herodes, sempre assustou as mães pretas brasileiras, que sabem que a polícia caça da mesma maneira que o antigo rei de Judéia e o próximo rei brasileiro ia se chamar Zion, estão sendo assados na barriga da própria mãe. Com muita... Eu peço que a gente faça 1 minuto de silêncio nesse momento, em homenagem a Kathleen Romeu e ao Zion. Bem, vamos dar sequência, então. Esse é o nosso dia a dia do Brasil, né? Essas emoções contrastantes, conflitantes, de que falávamos aqui um pouco antes de iniciarmos, são impactos a toda hora, alguns nos pegam mais de mau jeito, outros, enfim. Mas vamos seguir aqui buscando nos textos, nas escutas, forças, e também a questão da esperança, que conversávamos também, né, Fernanda? Anda difícil também da gente modalizar essas questões todas, mas, enfim, é preciso seguir. Algum dia nós teremos a finalização disso tudo e uns momentos bem mais amenos, e a questão da violência policial é debate no mundo todo hoje em dia, né? E aqui é crônica, né? Bom, nesse sentido, então, puxando aqui o ar, eu passo a um momento diverso, né? Como a gente até mencionava antes também, a um momento mais alegre, um momento de orgulho, no momento em que eu apresento 3 pessoas que, de alguma forma, transitam ou transitaram pelo meu laboratório de pesquisa, que vem a ser o Escritório Modelo de Tradução da UERJ, tanto a teórica, quanto a autora, quanto o tradutor. De alguma forma, a gente se encontrou naquele espaço ali para muitas construções e de luta, inclusive, contra essa situação. Bom, eu vou iniciar pela Fernanda Felisberto, a minha querida Fernanda, que, no momento, além de uma atuação muito forte no ensino, na pesquisa e na extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, formando novos quadros, né? Como a gente vem formando quadros há tantos anos também, na pós-graduação da UERJ e tudo. Tem uma belíssima e rica tese de doutorado intitulada Escrevivências na Diáspora,
Escritoras Negras, Produção Editorial e Suas Escolhas Afetivas, com o nome das escritoras na sequência. Aqui eu queria lembrar a nossa querida Conceição Evaristo, que na aula inaugural, na segunda-feira, do programa de pós-graduação da UERJ, ela falou muito sobre essas questões. Escrever é um ato político, ler é um ato político, e adicionou: publicar é um ato político para autores e, em especial, autoras negras. Então, nesse sentido, a tese da Fernanda trabalha essa questão da produção editorial de forma extremamente forte e importante. E, além disso, a Fernanda tem um trabalho pioneiro, importantíssimo também, na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil, desde 2003, no trabalho à frente da livraria Kitabo, livraria negra, conectando saberes desde aquele momento. Passo, então, a palavra, com muito orgulho, muita alegria, a Fernanda Felisberto. Pronto, eu fiz uma pequena introdução. Só para eu me organizar, eu tenho quanto tempo, mais ou menos, aqui, só para eu me organizar, aqui como estamos. 10 a 15 minutos, Fernanda. Tá bom. Eu fiz uma introdução aqui só para, antes de... Aqui, só vou ler rapidamente aqui. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao convite carinhoso do Júlio e da FLUP para compor essa mesa. Estou muito honrada pelo acolhimento. Deixa eu diminuir aqui só porque... Pelo acolhimento do meu nome. Deixo meu beijo para a Dani, uma saudade à memória do S. Participar do evento com a Cida, Maria Aparecida Salgueiro, a eterna orientadora, e o companheiro Felipe Fanuel demonstra a força e o comprometimento incansável da UERJ e do Laboratório de Tradução em amplificar a presença da autoria negra brasileira no exterior. Caminho necessário e urgente, mas também mostra o quanto essa universidade é vital para a educação brasileira, desafiando sempre os projetos mal intencionados dos desavisados de plantão. E agradeço a organização... não, aqui apareceu aqui um aviso aqui, mas acho que não é para mim, não. E agradeço a organização da Universidade UCL pelo convite. Eu queria aqui dizer o seguinte: ninguém autorizou a mulheres do terceiro mundo a escrever, como bem pontuou a ticana Glória Anzandua, em seu ensaio Falando em Línguas, uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo. Mas me ocorreu uma breve carta para Eliana, já que as cartas têm a ver com algo que eu tenho estado tão envolvida, que são os manuscritos, com Carolina Maria de Jesus, na minha pesquisa particular, assim como a minha presença na FLUP, a convite do Júlio no ano passado, minha presença na orelha do livro das Novas Carolinas e, além disso, participar do Conselho Editorial dos Manuscritos de Carolina Maria de Jesus, junto à Companhia das Letras, a convite honroso de Vera Eunice. E também o meu trabalho particular, junto com minhas estudantes, que é a leitura de testamento de mulheres negras do século XIX. E também adianto já o tema da próxima FLUP, que são cartas para Esperança Garcia. Então, nada mais justo do que começar essa conversa com a Eliana e apresentando a Eliana como uma carta.
Inicio o meu exercício falando do privilégio de ter me tornado amiga, leitora e pesquisadora de Eliana Alves Cruz. Aceito trocar a ordem para amiga, pesquisadora e leitora, mas nunca amiga por último. Conheci um pseudônimo ao participar de um concurso da antiga Fundação Palmares. Digo antiga por conta do contexto atual. Antiga, tá? E fui convidada para avaliar romances no ano de 2015, porque nesse momento se constituiu um concurso chamado Oliveira Silveira. Aí um certo erro dicotômico, porque Oliveira Silveira, poeta, mas fizeram o concurso para avaliar romances. E nesse concurso convidaram um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras, entendendo que uma lacuna, tanto editorial, quanto uma lacuna no campo da pesquisa, eram romances produzidos por autores e autoras negras. Eis que recebemos para analisar, com um código interno produzido pela Fundação Cultural Palmares, a obra Água de Barrela. E nesse momento, todos nós envolvidos e impressionados pelaquele volume de texto, uma foto familiar lindíssima na capa e toda a trajetória de uma saga de uma família negra. Bom, já tínhamos ali um forte candidato para aquele concurso. E avalia daqui, avalia dali, e a forte candidata ou candidato já estava ali estabelecido. E, ao final, percebemos que aquela imagem daquela família que saltou aos olhos ali daquele envelope foi realmente a finalista daquele concurso. Muito bem, voltei para casa e aí queria que vocês congelassem essa informação. Paralelo a isso, eu frequento um salão afro no Rio de Janeiro chamado Iporinchê, na Tijuca. Minha cabeleireira, a Cássia, há anos sempre comentava que a sua enteada, que era uma jornalista dedicada, que trabalhava junto à Confederação Brasileira de Natação, também escrevia, e que eu iria gostar muito se um dia tivesse a oportunidade de conhecer seus escritos. E eu, claro, vamos combinar. E isso nunca acontecia, esse encontro. Resulta que quando chego no Rio e ligo o meu telefone, eram inúmeras mensagens da Cássia me avisando o seguinte: a minha enteada ganhou o concurso da Fundação Palmares. Então, descobri que Eliana era o pseudônimo que a Fundação Palmares deu para a enteada da minha cabeleireira. E hoje, assim como Glória Anzandua, fala dessa carta, dedicando às mulheres do terceiro mundo, todas as vezes que eu escrevo para Eliana, ela está fazendo 800 mil coisas e escrevendo, Ela está fazendo 800 mil coisas e terminando o último romance. 800 mil coisas e fazendo uma sala de leitura, uma sala de roteiro da Marielle. 800 mil coisas e terminando 2 contos. 800 mil coisas e terminando o novo romance. E 800 mil coisas, e estamos aqui uma vez mais para falar sobre esse trabalho da Eliana, sobre esse conto que está sendo traduzido aqui nesse momento. Então, essa era a minha introdução aqui, um pouco mais afetiva, para poder falar de Eliana Alves Cruz, que eu queria fazer aqui com vocês nesse momento, para a gente poder começar essa nossa conversa sobre Eliana aqui, para a gente falar um pouco mais. Não sei se já posso comentar algo sobre os trechos do conto, ou esses trechos do conto
É Felipe que vai comentar sobre a tradução. Como é isso? Me fala aí desse. Somos todos nós, Fernanda. Você vai ter oportunidade também mais à frente de, enfim, falar sobre os trechos e dialogar com o Felipe. Certo, Felipe? Então tá bom. Bem, Fernanda, querida, muito obrigada. Acho que sempre a sua fala repleta de afetos, né? E assim, concordo totalmente, a mesma coisa, quando falo com a Eliana, é isso mesmo, ontem à noite ainda mencionamos isso, né, Eliana? As 800 mil coisas, enfim. Mas então eu passo a palavra com muito alegria, muito orgulho, a Eliana Alves Cruz, que vem, enfim, como já lançado por Fernanda, renovando completamente a questão da historiografia literária negra no Brasil. Eliana. Olá a todos e todas. Vocês estão ouvindo a Maquita aqui, que é a obra. Vai ser meu pano de fundo, minha trilha sonora. Não reparem. Muito obrigada, boa tarde. Eu quase choro aqui com a Fernanda falando, né? Porque um filme passa na nossa cabeça quando alguém relembra, né? Uma história inusitada como essa. Muito obrigada, Cida, pelo convite. Júlio, um beijo para a Dani, uma lembrança maravilhosa do Écio, que esse projeto que propicia tantas pessoas, né? A entrada no mundo das letras e da narrativa e da contação das próprias histórias, das próprias experiências de vida. Muito obrigada à universidade pela sugestão do meu nome e por essa análise da obra, né? Esse salão que a Fernanda frequenta tem o nome de Porixê. É um nome aportuguesado, né? Que vem do Iorubá, que numa tradução livre seria lugar de fazer a cabeça. Num trocadilho aí, né, com a questão dos cabelos, de fazer os penteados, de cuidar dos cabelos e também cuidar da cabeça, cuidar da psique, cuidar da autoestima, cuidar das coisas que nos pertencem e dessa ancestralidade que tantas coisas legou para o Brasil e que o Brasil, de alguma forma, renega, né? E, por tanto tempo, tentou esconder, e mais que esconder, tentou branquear. E daí é que vem o nome Água de Barrela. Barrela, para quem não conhece, é um alvejante caseiro. E a obra tem todo essa referência, né? Uma metáfora com a tentativa de branqueamento e de apagamento do pertencimento negro que a gente sofre, né? Que as famílias negras brasileiras sofrem e o Brasil, consequentemente. É essa tentativa de apagamento subjetivo e literal que culmina em coisas como o assassinato da Kathleen, que culmina na nossa tragédia diária, cotidiana, na banalização do mal, como dizia Hannah Arendt, né? Na banalização do assassinato e da dor. Eu, obviamente, quando eu comecei a escrever o romance Água de Barrela, eu não tinha muitas coisas num nível consciente. Essa consciência e esse despertar para o que era a minha própria narrativa, ela veio com o passar dos anos e com a prática da escrita. Hoje, um amigo querido escreveu numa rede social assim: escrever é uma coisa impressionante. Quanto mais a gente faz, mais difícil fica. E eu acho que fica mais difícil porque, além das expectativas aumentarem, a nossa própria cobrança aumenta e a nossa própria consciência vai aprimorando, vai refinando. Então, as nossas exigências vão ficando mais altas, né? Como diz na língua do esporte, que eu sou uma pessoa que por anos foi jornalista esportiva, o sarrafo aumenta, né?
Então, acho que nesse sentido fica mais difícil, mas fica mais fácil também, pode parecer uma contradição, mas não é, na medida em que a gente mergulha na gente mesmo e a gente começa a dominar uma certa técnica de falar sobre si sem falar, né? Dizer sem dizer. Isso é uma arte que a gente vai aprimorando e vai dominando à medida que a gente exercita. Então, eu acho que todos os meus escritos, os meus romances, eu tenho 3 romances publicados, O Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo, Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. São 3 romances históricos que trazem um Brasil pouco visto, eu acho que na literatura, né, com um ponto de vista das pessoas que foram escravizadas, subalternizadas, e até a própria população de elite, a população branca, também de um ponto de vista pouco visto, essa população média, como dizem os estudiosos de história, né? É uma população média que a gente não vê na literatura nesses períodos, no início do século XIX. Então, eu tento olhar para a nossa própria história por um viés ainda pouco explorado. É um desafio, é um grande desafio isso. Mas os meus romances são históricos, mas os contos, acho que eu só tenho um com uma pegada assim mais para trás, digamos assim, né? Com esse olhar do passado. Eu tenho este conto 88, que é futurista, tenho mais uns 2 ou 3 contos que são futuristas, ou seja, nessa nova linha afrofuturista. Eu acho que a gente falar da nossa ancestralidade, das coisas que nos pertencem, mas trabalhando o tempo numa outra perspectiva. Porque isso também é ancestralidade. Ancestralidade não é só falar do que passou, é falar dessa linha do tempo, da linha do tempo da qual nós fazemos parte, somos elos dessa corrente. E aí eu acho que esse é o meu grande personagem. Tudo que eu escrevo, e depois eu observei isso, né, olhando todas as coisas que eu já escrevi, tem o tempo como personagem principal. De alguma forma, o tempo está ali, presente de uma forma muito forte. Seja por intermédio da própria história, seja pelo envelhecimento de determinados personagens, seja pela transformação das cidades, seja por o tempo. O tempo está sempre ali, esse relógio, esse cronômetro. E essa brincadeira, né, de túnel do tempo, tem aquele seriado antigo, porque eu sou uma pessoa antiga, gente. Aquele seriado antigo do túnel do tempo, né, que era uma espiral, assim, os caras entravam no tempo e iam saltando. Brincar com isso na literatura é muito fascinante. É muito fascinante pelo seguinte, porque para nós, escritoras, né, escritores negros e negras, a gente tem uma questão com o tempo, que são as vidas interrompidas. São os ciclos de vida interrompidos. Um assassinato como o da Kathleen, como o da Marielle, como das crianças todas que o Júlio citou, eles trazem esse gosto amargo que a gente tem na nossa vida, que são vidas que não se completam. Tem sempre um tiro interrompendo uma existência. Então, quando a gente é revolucionário trazer, primeiro, uma família como a minha, que vai para a 2ª geração, que tem um membro completando 100 anos. Uma das personagens da Água de Barrela completou 100 anos e vacinou aqui, Tchanunum. Então, é a 2ª geração que completa 100 anos. Isso é muito raro. É muito raro e é muito transformador e é muito inspirador. Faz com que as pessoas desejem ter uma família assim, saibam que elas merecem ter este futuro, essa perspectiva de futuro, e eu acho que é essa a nossa missão. Quando a Conceição fala que literatura é um ato político, eu acho que ela fala um pouco disso, porque não é apenas recriar um passado, é imaginar futuros possíveis, finais diferentes, é a gente imaginar vidas completas,
com início, com meio, com fim, um fim que continua nos seus descendentes e trazem heranças e deixam legados, porque a nossa sociedade ocidental se acostumou a olhar herança como dinheiro, como capital, como propriedade, propriedade que não pode ser nunca destruída por uma vida. Se a gente olha nas manifestações todas pela TV, aqui no Brasil é assim, não sei como é aí na terra de vocês, mas a preocupação da mídia é se tem alguma vidraça quebrada, nunca se tem uma cabeça estilhaçada. Então, quando a gente começa a trabalhar a herança, o legado, numa perspectiva muito mais rica, que é a da transmissão de conhecimento, que é a da criação de saber, a transmissão da epistemologia. Quando a gente traz isso para a literatura, é muito revolucionário. E eu acho que não apenas eu, né? Eu acho que é essa literatura, essa nova literatura negra brasileira, que tem trazido isso da forma mais poderosa no Brasil atual. É como eu vejo. É porque talvez, né, eu fui uma criança e uma adolescente que cresceu lendo os clássicos, né, o cânone, que foi apresentada a Machado de Assis branco, na nota de dinheiro, né? Tinha uma nota de cruzeiro, cruzado, não sei, mas qual dinheiro era, que é o Machado de Assis com o Barão do Café, né? Só faltava o raminho de café, ele branco, branco, branco. E eu só fui descobrir que o Machado era negro, sei lá quanto tempo depois, né? Então, nós fomos essas crianças e adolescentes que cresceram sem se enxergar na intelectualidade, nas cabeças que pensam o país. Então, talvez nós consigamos escrever personagens como a gente viu a vida inteira. Conseguimos fazer uma novela, sei lá, né, para falar de outra narrativa, como a gente sempre viu na TV, conseguimos. Fomos criados assistindo e lendo essas coisas. Mas o contrário não é possível. Não é possível as pessoas que escreveram e que escrevem, com uma perspectiva branca, falar sobre nós. Não é possível. Só nós conseguimos escrever com a profundidade devida a dor da perda de uma menina como a Kathleen. Só nós. Podem me chamar de radical, mas é exatamente isso. Ninguém mais consegue, porque ninguém mais sabe aonde esses gatilhos disparam e a profundidade desses gatilhos. E é por isso que as pessoas leem os meus livros, ou da Conceição, ou da Cristiane, ou do Cuti, ou da Esmeralda, ou da Lia Vieira, e sentem que tem alguma coisa ali que é comum a todos nós, apesar das nossas diferenças estilísticas e temáticas e tal. Tem alguma coisa ali que é comum e que é muito difícil para que outras pessoas reproduzam. Então, eu acho que fiz essa introdução. Desculpe se me alonguei, me empolguei. Mas estou aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigada, Eliana. Estou emocionada com a fala da Fernanda, em conjunto com a sua agora. Eu acho que, enfim, é isso. É disso que se trata. Bem, eu passo, então, a apresentação do Felipe Fanuel, outro ex-orientando extremamente querido, com quem tive contato em diferentes momentos de sua trajetória riquíssima até o pós-doutorado. Felipe também é parte de muitas dessas histórias. E que, entre seus trabalhos de ensino, de pesquisa, de extensão, tem se dedicado muito à questão da tradução, e com foco em algo que a gente vem pesquisando no laboratório desde o final do século XX, que é justamente a tradução do ser negro e formando tradutores e tradutoras negros. Felipe, passo a você a palavra e a condução aí do diálogo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa noite também a quem está na Inglaterra ou outros lugares. Eu estou muito contente pela oportunidade de estar aqui.
estar ao lado de pessoas tão queridas, de grandes nomes, sobretudo a autora, a grande Eliana Alves Cruz. O que falar depois do que ela disse, não é? A grande Fernanda Felisberto, uma inspiração, uma grande pensadora, uma referência para mim. Foi uma das primeiras pessoas a ler a minha tese de doutorado, uma honra maravilhosa. Leu antes da banca, né? Então, uma honra maravilhosa, né, estar aqui com vocês. Eu quero agradecer especialmente, né, a Ana Cláudia Suriani, a Cida Salgueiro e ao Júlio Ludemir por organizarem este evento. Eu tive a oportunidade de participar antes como ouvinte e ver a seriedade com a qual o Brazilian Translation Club leva as questões aqui abordadas, né? Então é uma honra fazer parte desse projeto. Bom, eu já pude ver um pouco, né, que eu participei das outras, e a grande vantagem de participar dos outros workshops é que agora a gente já tem um parâmetro, né, Cida, Ana e Júlio? Então eu entendo que agora eu tenho um pequeno tempinho ali para falar um pouco do que norteou o meu trabalho como tradutor deste conto, e depois a gente vai abrir para uma discussão que sempre é muito rica, não é? Como eu aprendo nessas discussões, e aí o chat, o áudio, né, os comentários de vocês vão ser ferramentas para vocês trazerem os seus comentários, né? Então, essa pequena introdução, né, de 5 minutinhos, eu quero dizer nela que o principal desafio para mim como tradutor, como uma pessoa que vai traduzir o afrofuturismo da Eliana Alves Cruz, é como traduzir esse fenômeno literário próprio, único, não é? Então, a minha primeira busca foi pela voz autoral, a voz da autora Eliana Alves Cruz. Várias releituras pré-tradução, né, as releituras prévias, buscaram auscultar, ouvir uma enunciadora e o seu lugar de fala. A partir daí, desse respeito ao discurso afro-identificado, que eu fiz as minhas escolhas tradutórias. Como um nativo do português brasileiro, e aí eu vou deixar só uma primeira fala aqui, português brasileiro, que opera acadêmica e profissionalmente em língua inglesa, não é? E a questão aqui do português brasileiro é a questão da Lélia Gonzalez, né? De que nós falamos o pretoguês, né? O pretoguês, o que se fala no Brasil é o pretoguês. Isso me chama a atenção, né? Juntando preto com português, me chama muito a atenção, e é um tema da minha pesquisa, juntamente com a influência africana no português falado no Brasil. Então, obviamente, eu reconheço o meu lugar discursivo também como tradutor negro de um texto afro-brasileiro, não é? Alguém que se dedica ao estudo das literaturas negras anglófonas e lusófonas. Em outras palavras, ler, escrever e traduzir é, para mim, uma forma de sobrevivência também. Não é? É exprimir, parem de nos matar, por meio do meu trabalho intelectual. Assumo, portanto, o meu comprometimento com uma estrutura cultural e suas complexidades, lembrando que a posição do tradutor, da tradutora, não é, conforme Maria Timóxco, um entre-espaço, não é, mas sim um comprometimento. Trata-se, neste caso específico, de assumir todas as implicações sociopolíticas, como já foi dito aqui, traduzir é um ato, um gesto político, todas as implicações sociopolíticas da tradução da negritude, do ser negro, do ser negra, como tão bem explorado na obra crítica de Cida Salgueiro, referência para todos nós nessa área. Dito isso, eu concluo essa primeira parte dizendo que nos meus comentários aqui, né, eu vou destacar alguns trechos das minhas decisões. Eu precisei decidir, não é? Mas não é uma decisão permanente. Trata-se de decisões provisórias, não é? Experimentais. Não é? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz sobre tradução, eu o intitulei Experimentos de Tradução de Textos Afro-Brasileiros, não é?
Então, nós não temos a necessidade de fechar absolutamente nada. São experimentos que merecem releituras e mais releituras, né? E, obviamente, após a oficina, não é, como a Ana e a Cida e o Júlio sempre nos encorajam, não é, nós vamos buscar revisar esse material todo, não é, e serão muito bem-vindos os comentários, as discussões que vocês trouxerem aqui, não é, para o nosso trabalho. Muito obrigado. Essa foi a primeira introdução. Espero que tenha sido suficiente para abrir a nossa discussão aqui. Bom. Quer que a gente coloque o primeiro trecho? Ótimo, Felipe. Pois não, Quer que a gente coloque o primeiro trecho? Sim, podemos começar, que aí ficamos bem mais focados no texto. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado, Cida. Quer que peça a Eliana para ler em português? Sim, depois você perfeito. lê o inglês. Ótimo. Eliana, você poderia ler para nós o primeiro trecho? Sim. A máquina 88 está pronta. Sugeri este nome para batizá-la numa menção ao ano de 1888 no planeta Terra, no Brasil, visto que se completam exatos 1000 anos daquela data. Não preciso dizer a uma plateia de doutores o que ela significou. Pois bem, Tomás, digo que você está correto, porque nem eu, e muito menos seus colegas, queremos outra vez a dor. Isso é insanidade. Quando eu e eles entrarmos naquela máquina, o que vamos sentir é exatamente a mesma coisa que sentiu Francisco José do Nascimento O Dragão do Mar, no momento exato em que pela primeira vez desistiu de transportar um escravo em sua jangada em 1881. Que sorte de sinapses fez seu cérebro? Que emoções saíram de sua mente para o peito e vice-versa no momento em que liderou a greve de jangadeiros contra a escravidão? Há muito tempo não temos em nossa sociedade nada semelhante. Não sabemos mais sentir, e muito menos contagiar com esse fogo por liberdade. Precisamos ser irremediavelmente contaminados pela coragem do engenheiro negro André Rebouças, por exemplo, ao dizer, em uma sociedade de senhores de terra, que o acesso do escravizado à terra era a libertação, e ser profundamente contaminados pelo mesmo ímpeto que fez o advogado Luiz Gama se debruçar sobre leis e livrar 500 pessoas do cativeiro, ou ainda José do Patrocínio a soltar suas contundentes palavras na Gazeta da Tarde. A máquina 88 vai nos fazer voar nas asas do tempo e nos colocar no pulsar do coração de Zumbi dos Palmares. Ela nos colocará na ponta da lança de Dandara. Sim, amigos, nossas experiências de vivência já provaram que existiram de fato, pois gestavam dúvidas. Agora precisamos de mais. Precisamos vibrar junto com eles verdadeiramente e não com a frieza e distante das pesquisas. Vamos pisar também as pedras e os caminhos de alguns anônimos em séculos passados que foram contagiados por este vírus do desejo de mudança e agiram de forma absolutamente decisiva. Queremos, ora bolas, descobrir os segredos da empatia. Obrigada, Eliana. Bem, agora, Felipe, pode retomar. Pois não. A leitura do Excerpt 1. Ótimo. The 88 machine is all set. I suggested christening it that name in reference to the year 1888 on planet Earth in Brazil, as exactly 1,000 years have passed since that date. I don't need to tell a scholarly audience what it meant. Well then, Tomás, I think you're right, because neither your colleagues nor I want pain again. That's madness. When we get in that machine, we'll feel exactly like Francisco José do Nascimento, the sea dragon, when he gave up transporting a slave on his raft for the first time in 1881. What kind of synapses did his brain make? What feelings flowed from his mind into his chest and vice versa when he staged the fisherman's strike against slavery? It has been a while since we had something like that in our society. We no longer know what feeling is like, and such an infectious sense of freedom doesn't flame in us anymore. We badly need to be infected by the courage of the Black engineer André Rebouças when he said, for example, in a society of landowners, that
having access to land was a liberation for the enslaved. We need to be deeply infected by the same impetus that led the lawyer Luiz Gama to scrutinize the law and free 500 people from captivity, or even José do Patrocínio when he released his compelling words in Gazeta da Tarde. The 88 machine will make us fly on the wings of time and hear the sound of Zumbi dos Palmares' heartbeat. It will place us at the tip of Dandara's spear. Yes, friends, our experiences of living have already proven that they really existed as doubts remained. Now we need more. We really need to resonate with them and not with the distant coldness of research. We'll also follow the stones and paths of some anonymous people in past centuries who were infected by these fires of desire for change and acted in an absolutely decisive way. Damn, we want to discover the secrets of empathy. Bom, eu acho que aqui, gente, a primeira coisa que, pensando a tradução, né, o grande desafio foi o ritmo que é imprimido no texto em português. Né? Essa fala, quando eu ouvi a Eliana, eu fiquei pensando, será que a minha tradução, o quanto que a minha tradução perdeu, né, em relação a isso? Porque se a gente pudesse ouvir a autora lendo, né, antes, isso teria ajudado. Eu já pensei, eu mudaria isso aqui, né, colocaria outra questão, enfim. Então, a prosódia é essencial, e claro que é difícil alcançá-la, não é? Mas eu quero destacar algumas questões. Né? A primeira questão, que tem muito a ver com o conteúdo, a temática do conto em si, é o ano, né? O significado do ano 1888. Né? A gente sabe que trata-se de um ano, né, de grande importância, né, porque foi o momento em que a escravidão foi abolida no Brasil. Só que é uma questão importante aqui, é que o Brasil se tornou o último país no hemisfério ocidental a oficializar isso, né, a abolição da escravidão. Por isso, eu iria recomendar, né, no caso da tradução no início desse primeiro trecho, né, uma nota de rodapé dizendo que, em 1888, o Brasil foi o último país no hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Por que isso? Não é? Porque o simbolismo do ano, não é um leitmotiv aqui. Né? Ele nomeia a máquina futurística, né? Que, a meu ver, vai exigir essa nota para o público anglófono. Né? Porque o propósito aqui dessa nota é ampliar o nível de compreensão da leitura, não é? Do contexto cultural. Gente, eu detesto nota assim na tradução, então eu evito ao máximo. A nossa escola de evitar a tradução aqui no Brasil, não é? Apesar de que na nossa prática a gente discute que quando a nota entra, ela entra para dizer algo, ela entra para ser um paratexto crucial também. Né? Então, eu creio que esse é o momento de a nota entrar. Né? Porque está claro para nós, leitores aqui do Brasil, que não precisa explicar, enfim, mas talvez para o público que lê em inglês isso seja necessário. Né? Bom, se a Eliana discordar, enfim, pode dizer, Eliana. Além disso, eu quero explorar as escolhas de vocabulário também aqui. Não é? Eu escolhi, por exemplo, no início, o all set, para a máquina estar pronta, exatamente para manter o sentido de que a máquina está pronta para fazer algo, né? Para funcionar. Essa ideia de to be in working order, não é? Que eu creio que o all set comunica bem. Para expressar alguns recursos estilísticos, né, como a aliteração, por exemplo, eu decidi aplicar alguns desses recursos em trechos mais favoráveis, né, para isso, né, como no caso de such an infectious sense of freedom doesn't flame in us anymore. Então aqui eu sinto que
coube melhor a aliteração do que em outro espaço, não é? No espaço que ela está em português. Aliás, o adjetivo, falando sobre o adjetivo infectious, me parece muito mais adequado que contagious, especialmente porque temos tanto no conto o adjetivo contaminados como o verbo contaminar, não é? Então aí infect e infectious funcionam muito bem. Alguns sintagmas ou conjuntos de palavras no conto também comunicam imagens poéticas, né? Dificílimas de serem traduzidas, né? Tais como voar nas asas do tempo e nos colocar no pulsar do coração de Zumbi dos Palmares, né? Ou nos colocará na ponta da lança de Dandara. Bom, enfim, são trechos que, para a gente, para nós leitores afro-brasileiros, são poderosíssimos, são trechos poderosíssimos que evocam muito simbolismo, né? Mas a questão é como traduzir isso para um público amplo, que não vivencia as nossas experiências. E aí eu quero ecoar a fala da Eliana, quando disse que ninguém sabe falar das nossas dores, né, do que sentimos. Eu diria que, às vezes, é difícil também ler as dores dos outros, né? Então, ler as dores também talvez seja um desafio, ler as nossas dores, né? Então, é difícil traduzir dores, e talvez seja difícil para vocês lerem essas dores também. Mas eu busquei preservar os contornos poéticos das imagens, não é? Com as traduções Fly on the Wings of Time and Hear the Sounds of Zumbi dos Palmares Heartbeat. Não é? E no caso da ponta da lança de Dandara, it will place us at the tip of Dandara's spear. Enfim, então vocês observam que eu busquei trazer esse simbolismo para o inglês também. Por quê? Porque nem todo mundo que sente essas dores no português vai entender isso também em português, né? Então, é um desafio também para um leitor lusófono compreender toda a imagética aqui, né? Todos os tropos que estão apresentados. Bom, o maior desafio para mim, sem dúvida, foi traduzir o conjunto de palavras nossas experiências de vivência. Nossas experiências de vivência, né? Quem traduz, quem estuda escritoras afro-brasileiras contemporâneas, sabe o quão único e caro é o sentido de vivência, da palavra vivência, de onde se deriva, por exemplo, o conceito de escrevivência, já mencionado aqui, cunhado por Conceição Evaristo. Eu optei por Our Experiences of Living para ressoar exatamente a minha tradução, a tradução que eu faço quando faço a tradução de escrevivência para o inglês em artigos e escritos ou outras produções. Eu traduzo escrevivências como lived experiences. Eu sei que há outras traduções possíveis, né? Survival experiences, life experiences, etc., etc., etc. Não é? Eu entendo que living aqui comunica um caminho de vida. Né? Eu sei que o caso experiences foi mantido, né? A palavra experiences é importante para mim manter, né? No caso, como escolha própria do tradutor, e eu confesso que living ele traz um sentido de um caminho de vida que não é tão forte como eu gostaria que fosse. Muito provavelmente vocês devem ter outras soluções, né? que serão muito bem-vindas. Por falar em caminho, eu busquei adaptar a imagem, outra imagem, pisar também as pedras e os caminhos, né? Com follow the stones and paths. Follow the stones and paths. Né? Embora haja uma perda de aliteração, né? Que não seria presente se eu tivesse optado por step on the stones and paths. Mas eu pensei no follow muito no sentido... Foi uma escolha, né? Não usar step on the stones, que manteria a alliteration, mas o follow the stones no sentido de
de seguir também, né, que é uma temática muito importante, né, da ancestralidade. Bom, é isso. Agora eu já falei demais, vou deixar para o diálogo com vocês, sempre muito rico, né, o que vocês falam, e eu quero ouvir, né, minhas colegas tradutores e tradutoras, né, ouvir das suas experiências, ouvir da Eliana, da Fernanda, qualquer palavra de vocês vai ser muito bem-vinda. Quanto a este trecho, né, depois a gente vai falar sobre o trecho 2. Obrigada, Felipe. Já tem alguns Imagina. comentários aqui no chat sobre a questão das notas. E, obviamente, é um ponto polêmico. Por exemplo, o Emir. Emir, você quer comentar sobre as notas? A sua opinião sobre as notas? In English or Portuguese? If you have good internet, I just remember that you said you don't have very good internet. Hello, testing. Vocês podem me ouvir? Yep. Beleza, tá. I'll speak in English then, I guess. To me, it all depends on the context. And because I did a dissertation on publishing in Brazil, I think it does depend on the publishing house as well. So if it was a small scale or a university publishing house, I think a rodapé, I think that's a really good idea. But when it comes to if this was to be something that you see in a bookshop, for example, like contemporary literature, I think people want to be and it's quite bad, people want to have a smooth reading experience. So if they find the gravity inside the prose, that will make them know that it's a big thing, and then they will perhaps even Google it, or they perhaps have an idea of the gravitas of the situation. Então, isso depende. Eu acho que pode ser qualquer, mas eu traduziria, porque meu técnico de traduzir é traduzir como brasileiro ou brasileira fosse não sei, os brasileiros fossem ingleses no Brasil. E isso também tem there's a lot of issues as well, porque isso pode ser meio colonial, sejamos sinceros, mas se depende do público que a gente gostaria de atrair, né, quem gostaria de ler. Well, I couldn't agree more, Emir. Thank you very much for your comment. Olha, você tem toda a razão, Emir, porque é difícil mesmo decidir o que a gente coloca ou não na tradução. E quando se trata de notas de rodapé, pensar, perder noite de sono, acordar à noite com alguma coisa e falar, é a tradução que está aqui. Enfim, de fato. E foi difícil para mim, mas eu mantenho isso, né, se a editora permitir, claro, exatamente para, enfim, em prol do conteúdo, né? Ótimo, obrigado. Thank you. Imagina. Tem uma sugestão da Flávia Araújo para vivência, né, no português, no texto em português. Lived experience. Flávia, você gostaria de comentar alguma coisa antes da gente passar para o próximo trecho? Sim, obrigada, Ana. Felipe, salve, salve. Que lindo trabalho que você está fazendo, meu irmão. Puxa, muito, muito orgulhosa aqui, muito feliz. A minha pergunta, eu estava digitando a sugestão quando você falou que você traduz escrevivência como lived experiences, or lived experience, right? Sim. E aí me ocorreu, eu estava digitando e você falou, e me ocorreu isso, por que não lived experience? O que você entende da diferença, né, entre lived experience and experiences of living? É claro que soa completamente diferente aos meus ouvidos, mas eu queria entender melhor o teu processo.
E teria uma outra pergunta que é sobre o termo black que você capitalizou, para que você falasse um pouquinho sobre essa sua escolha de capitalizar black no seu texto, que não é um consenso em inglês, né? Mas que também é uma escolha. Obrigada. Eu que agradeço, querida Flávia. Muito bom ver você aqui, né? Muito bom ouvir você e seu comentário. Bom, eu vou devolver essa bola para Eliana Alves Cruz, porque eu acho que cabe a ela dizer a diferença entre experiências de vivência e escrevivência, não é? Eu quis manter uma diferença porque há essa diferença, né, no português, já que eu traduzo escrevivência como lived experiences, escrevivência como lived experience, eu pensei que experiences of living, que soa diferente, com certeza, seria essa saída, né? Manteria experiences que estaria por aí, mas eu creio que a melhor pessoa para dizer isso é a autora, com certeza, e aí a gente vai aprender, a caneta está aqui para anotar o que ela tem a dizer. Quanto à questão da capitulação do black, foi uma decisão política mesmo, né? Então, muitas vezes eu já peguei assim de textos, mandando textos para publicação nos Estados Unidos, eles capitularizarem em parte que eu não tinha capitularizado, né? Então eu falei, caramba, amei essa publicação. Enfim, então faz parte, eu creio que é uma decisão política, é um posicionamento, né? Aquilo que eu falei antes de tudo, a gente, quanto tradutora, a gente precisa se posicionar, né? E é uma maneira que eu tenho também de mostrar ali a minha voz de posição. Que apesar de não haver no português, né? Não há essa marca aí no português. Mas eu creio que como o inglês abre essa brecha, a gente entra nela, né? Enfim. Eliana, eu creio que você seria a melhor pessoa para falar sobre esse termo aí. Então, é porque ali é um trecho, né, do conto. O conto inteiro é uma história de uma cientista. Eles, na verdade, essa máquina 88, ela é a evolução de uma pesquisa. Teve uma fase anterior em que as pessoas tinham experiências de vivências, ou seja, elas viajavam no tempo e observavam vidas. Essa máquina 88, ela é um passo além. As pessoas não vão ficar como meras espectadoras, elas vão entrar na vida, naquelas vidas, para poder entender os processos que fazem com que aquelas pessoas se engajem em determinadas lutas, né? Então, quando ela fala nossas experiências de vivências, ela está se referindo à fase anterior da pesquisa, em que as pessoas tinham uma experiência da vivência daquelas pessoas observadas de longe. Elas não estavam perto. Agora, com a 88, é um avanço, elas vão entrar mais fundo nessas vidas. Então, por isso que eu quis fazer porque se eu colocasse escrevivência, ia ficar uma coisa muito, muito próxima, né? A escrevivência é a sua experiência de vida transformada em narrativa, em texto, enfim, né? Ali não, eles são observadores de uma vida. Então, é uma experiência de vivência. Eles vão lá e vão observar determinado trecho da vida de fulano de tal, né? E a 88 já é uma evolução a essa fase da pesquisa. Aprendemos tudo que a gente precisava aprender aqui. Eu creio que a Fernanda vai complementar aí, né? Ela levantou a mão, né, Fernanda? Isso. Eu fiquei pensando. Agora deixa eu ver como eu tiro depois o. Espera aí. Deixa eu tirar aqui para o vídeo ficar para eu aparecer. Eu e a tecnologia. Isso é um capítulo à parte, tá, gente? Espera aí. Deixa eu ver aqui, acho que agora vai, né? Seu vídeo não está aparecendo. Foi agora? Espera aí. Ainda não. Espera aí. Não? Mas estava tão direitinho. Espera aí. Foi agora? Não. Não. Se você clicar embaixo... Start vídeo. Pronto, foi. Agora acho que foi. Não, eu estou apertando aqui o Start vídeo. Eu nem tinha mexido em nada. Curioso. Não sei por quê. Mas está aparecendo aqui... file de Start de vídeo... Não sei por quê.
Start my video. Tem como alguém pedir para... Deixa eu tirar aqui, ó, lower hand, ver se vai aparecer agora. Tem como alguém pedir para... Caiu a mão levantada. A mãozinha se sumiu. Mas vamos ver se agora vai pelo menos... Teu teclado pode estar com algum problema, né? E não está... Pode ser. Start my video, vamos ver se agora vai. Não está indo. Mas eu vou falar para a gente ganhar tempo. Ótimo. Olha só, gente. Sempre que eu leio a Eliana, eu tenho duas questões com ela, né? Primeiro, e aí pensando um leitor externo, né? A escolha dos nomes. Nenhuma escolha de nomes para Eliana, nenhum nome é aleatório. Então, eu fico pensando uma história negra brasileira, que é uma história também desconhecida, um conjunto de nomes que estão ali. São todos nomes absolutamente importantes para a história negra brasileira. Ali, naquele conjunto que está ali, entendeu? Então, você tem uma história linear que você está lendo no primeiro momento, mas você tem uma história de personalidades negras fundamentais ali naquele momento que você está lendo, né? Então, eu acho que isso daí é uma questão que eu não sei, na tradução, como se resolve. Se você, no caso, provoca esse leitor à pesquisa, ou se você, de alguma maneira, vai fazer esse caminho aí, como isso daí vai resolver. E o segundo momento, a Conceição sempre coloca muito que a escrita para ela também é um ato de vingança, né? A Conceição ela é enfática sempre como um ato de vingança. E pensando como um ato de vingança, eu tenho dois momentos quando eu li aqui que me recordou o 88 da Eliana. Por quê? Lobato vai fazer o porviômetro dele, né? Que eu sei que a Eliana não está de bobeira quando ela pensou isso daí. No porviômetro do Lobato no Presidente Negro, ele faz algo futurista, mas que ele não dá oportunidade de vida à população negra, porque o porviômetro do Lobato ele vai fazer o quê? Ele vai exterminar as pessoas negras exatamente pela esterilização através do alisamento de cabelo. E a Eliana vai fazer pegando exatamente no ano, que é o ano de formação, porque 88 é muito importante, porque é o ano de formação do projeto de nacionalização, né? O projeto de Constituição da nação brasileira. E é exatamente o ano em que um projeto canônico rasura a nós, negros e negras, da presença da literatura nacional. É o momento em que a gente desaparece do projeto da literatura nacional. Somos rasurados, a pensar no próprio romance de fundação da literatura brasileira. Somos rasurados aí. Então, a Eliana faz ao contrário. Ela vai jogar vida, ela vai jogar experiências de vida exatamente no ano em que o projeto nacional nos elimina. Então, eu acho que é preciso nota. Aí eu não sei como é que vai resolver. Aí é aquilo, problema de vocês da tradução. Eu estou perturbando de outro lado. Está cheio de problemas, entendeu? a gente está Deixa cheio eu de só problemas. dar porque assim, desculpa, Eliana, só para perturbar. Em Crime do Cais do Valongo, a personagem perversa da Eliana é Dona Inácia, tá? Dona Inácia, que é a boa personagem de Monteiro Lobato. Eliana faz isso com a escolha dos nomes dos personagens. Monteiro Lobato tem a Dona Inácia, tão boa, Dona Inácia, tão boazinha no Conto Negrinha, que é a personagem mais filha de não sei o quê para não estragar a gravação. Então, ela tem uma escolha dos personagens. Então, isso não pode deixar de ser levado em consideração. A máquina do futuro da Eliana é uma máquina de escolha de vivências através de personalidades negras importantíssimas para a história negra. Sim. E isso um leitor externo que não conhece a história do Brasil pode passar batido por isso. Então, eu precisava deixar isso registrado aqui para vocês, nesses nomes todos que
Então, aí. Fernanda, já fico feliz que você tenha votado a favor da nota de rodapé. Isso aí está gravado, então a Olha, teórica está do meu lado. Felipe, eu tenho Sim, Eliana. uma relação de amor e ódio com a nota de rodapé, né? Ok. Quando eu escrevi o crime do Caso Valongo, não, Água de Barrela, eu levei 6 anos escrevendo esse livro. Então, óbvio, eu tive que botar um monte de nota de rodapé, porque, sei lá para frente, onde foi mesmo que eu arrumei esse negócio, onde é que eu ia me perder alucinadamente, né? E quando eu inscrevi no concurso que a Fernanda julgou, foi com nota de rodapé com tudo, né? E aí eu me lembro que foi a Lívia Natália, poeta, falou: Ana, tira essas notas de rodapé, pelo amor de Tira Deus. um pouco das notas, sim, mas Tira ali um era pouco, outra deixei coisa. algumas que eu achei assim, né? Porque é muito chato, você vai lendo o texto, aí tem um númerozinho lá, seu olho já desvia para a nota e você já sai do clima do texto, né? Você vai para a nota. E eu acho que atrapalha na cadência da leitura, né? Sim. Por um lado, mas por outro, pode enriquecer a leitura, né? Você, a pessoa faz, é isso, né? Então, realmente é um problema vocês resolverem. Porque... E sim, eu sou essa pessoa um tanto quanto vingativa e debochada, de subverter um pouco essas coisas, né? Que é um conceito do Walter Benjamin, né? De você escovar a história a contrapelo, a gente meio que andar na contramão da corrente, é pegar esses mesmos nomes, né? Esses mesmos personagens e fazer o reverso da moeda. Resolvo. Sim. Muito obrigado, Fernanda e Eliana. Vocês nos ajudaram, não é, a pensar muito as implicações das nossas escolhas, né? Bom, tem tantos comentários aqui, Ana e Cida. Olha, o que faremos? Então, Ricardo, ou Elton, eu vou deixar os seus comentários para você discutir com o Felipe em off. E, obviamente, que o Felipe pode ter acesso ao chat depois. Eu te mando o arquivo. Mas um comentário. Se não for muito longo, Ricardo, você quer falar? Super rápido, sim. Muito obrigado. Primeira coisa, eu quero dizer que eu não sou teórico, eu sou um practitioner, né? Eu traduzo toneladas de coisas, e a primeira e mais importante coisa que eu quero dizer é: estou super, hiper feliz de estar nesse fórum. Se todas as traduções pudessem contar com um fórum como esse, seria o melhor mundo de todos. E aí, rapidamente, os meus comentários ao Felipe. Felipe, são 3 escolhas de vocábulo que eu fiquei assim, tipo, será que eu sugiro? A primeira, eu não consegui, foi a única vez que eu vi o seu texto. A primeira é sobre o Christened. Eu não sei se ela usou batizado em português, esclareçam-me. Antes de responder, E a segunda, eu já vou falar logo as 3 para ser bem breve. Primeiro era a sugestão de Christened, pode botar simplesmente named it that way, né? A segunda seria com... Eu sei que não é um sinônimo muito próximo, mas eu gosto muito de usar conviviality para vivências e essas coisas. Então, é mais um aí. Eu gosto de ficar com os vocábulos no ar e dormir com eles e tentar acordar com a solução. E a terceira seria no caminhar sobre as pedras. Eu não vi o texto, não tive como gravar o texto, mas eu anotei aqui duas palavras que me vieram à cabeça. Um é trample, que é um pouco mais violento, acho que não era o caso, e a outra seria treading. Treading stones and the path, não sei, não lembro a passagem exatamente. Eram só essas sugestões que eu gostaria de fazer. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado. Só lembrando que o texto em português responder a única pergunta que você me fez, além das sugestões pelas quais eu agradeço muito, o texto em português, de fato, está batizá-la, razão pela qual eu optei pelo vocábulo que está aí, né, pelo sentido ritualístico, de ritual. Vamos passar para o próximo trecho? Eu projeto de novo, aí a gente pede a Eliana para ler, e depois o Felipe. E, obviamente, que as perguntas que estão no chat, o Felipe vai ter acesso e pode continuar o diálogo depois da oficina. Sim. Posso? Sim. Sei que você, Tomás,
E muitos aqui estavam se preparando para sofrer e extrair da dor o que nos move em direção ao outro. Mas nossa proposta não é esta. Vamos entrar na pele dos que foram empáticos o suficiente para sair da inércia. Não detalhei antes porque precisávamos dos que tivessem a coragem suficiente para, se for necessário, sentir a dor. Pois, segundo tudo o que já sabemos, este é o primeiro requisito da empatia, a bravura em vestir a angústia do outro. Finalmente, depois de décadas de preparação, estavam prontos. Sob o olhar desconcertado de Tomás e seu grupo de desistentes, os que optaram por prosseguir sentaram-se ao redor da máquina, um poliedro com cronômetros e uma tela com imagens dos personagens que seriam estudados. Cada um ajustou o cronômetro para um momento da história e para um personagem. Deram-se as mãos. Este toque de mãos era necessário, pois todos os pesquisados partilhavam, cada um ao seu modo, o mesmo sentimento de amor pelo ser humano. Antes da partida, porém, o Dr. Natanael, o especialista em religiões, após observar tudo calado, disse ao grupo dissidente: Tomás, nunca esqueça. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. E, impulsionados pelo coração, que era a máquina 88, estavam prontos para navegar na corrente sanguínea do tempo. I know that you, Tomás, and many here were preparing yourselves to suffer and to extract from pain what moves towards the other. But that is not what we propose. We'll be in the shoes of those who were empathetic enough to leave inertia behind. I didn't explain it before, because we needed those who were brave enough, if necessary, to feel pain. After all, according to everything we already know, the first precondition for empathy is to have the guts to get into somebody else's anguish. Finally, after decades of preparation, they were ready. Getting a bewildered look from Tomás and the other quitters, those who chose to continue, sat around the machine, a polyhedron with timers and a screen displaying pictures of the characters to be studied. Each one set the timer for a moment in history and for a character. They held hands. This touch of hands was necessary because all the researchers shared, each one in their own way, the same feeling of love for the human being. Before leaving, however, Dr. Nathaniel, a religious scholar, after observing everything in silence, said to the descending group, Tomás, never forget that Exu killed a bird yesterday with a stone he threw today. And driven by the heart of the 88 machine, they were ready to navigate in the bloodstream of time. Bom, aqui eu quero mais uma vez dizer que a leitura da Eliana Alves Cruz me fez pensar muito aí na prosódia, né, do que eu mudaria mais uma vez na escolha das palavras, e aí eu destaco sempre a provisoriedade da tradução, não é? E tem algumas questões, eu vou ser mais breve aqui, mas eu gostaria de destacar, até porque esse é o desfecho, não é, do conto. A Eliana, ela trouxe aqui a história toda, eu vou saltar essa parte, porque ela já explicou o que vem antes, não é? E eu quero destacar 3 conjuntos de palavras desafiadores para a tradução. São eles: extrair da dor o que nos move em direção ao outro, entrar na pele dos que foram empáticos o suficiente para sair da inércia e a bravura em vestir a angústia do outro. Todos esses 3 trechos aí são desafiadores, né, para a tradução. E o primeiro, né, eu traduzi mantendo uma espécie de estranhamento da imagem poética, não é? Se é que a gente pode dizer,
assim, porque ela ocorre inclusive no português, que a genialidade da criação, né, a genialidade estética, ela provoca também esse estranhamento, não é? E isso precisa ser mantido, eu defendo que isso precisa ser mantido na tradução também, não é? Não cabe a nós recorrer a tantas interpolações, não é, para atenuar, modalizar esses estranhamentos. Eles existem, eles estão ali por algum motivo. Então, por isso que eu preferi nessa primeira parte usar extract from pain what moves us towards the other. Não é? Que essa primeira parte aí. Então, eu quis manter esse extrair da dor mesmo. Extrair da dor, do jeito que está soando em inglês, soa em português. Não é? Então, tem a genialidade criativa aí. Eu creio que uma interferência aqui, uma interpolação aqui poderia prejudicar um pouco da genialidade do conto. Agora, as minhas segundas opções, eu quero explicar aqui, né? Explicar por que eu optei aqui nas segundas opções, no caso de entrar na pele dos que foram empáticos, o suficiente para sair da inércia. Eu optei por uma expressão to be in somebody's shoes. Uma expressão extremamente comum, né? Simples do inglês, mas que ecoa por causa de shoes, o simbolismo dessa palavra shoes na cultura afro-americana, em que shoes denota a origem e o êxodo da África, né? Aliás, isso se observa nas obras de Toni Morrison e Maya Angelou, né? Por exemplo. Já no terceiro exemplo, né, que tem aí a palavra bravura, é investir a angústia do outro, né? Eu quis algo mais corporal, né? E aí optei por guts no lugar de bravery, precisamente porque guts inclui bravery e determination, né? Então é um sentido mais completo, né? Guts, to have the guts to get into somebody else's anguish, né? Essas são as escolhas mais, enfim, críticas, no caso, e que me demandaram mais ousadia, né, no processo tradutório aqui. Aí muita reflexão também. Cabe a vocês, obviamente, julgar. Quanto a Exu, eu gostaria de destacar uma questão aqui dessa tradução. Exu killed a bird yesterday with a stone he threw today. Trata-se de um aforisma que já se ouve nas culturas Yorubá, não é, afiliadas à tradição Yorubá, na Nigéria, na África, no Benin e na diáspora também, não só no Brasil, nos textos afro-brasileiros, como nos textos afrodiaspóricos em geral, no Caribe. Então, trata-se de um aforisma que já é dito desta maneira, né? E está ecoado aqui no texto literário. O texto em que eu mais precisei adaptar desta passagem, não é? Texto que demandou mais adaptação aqui, foi um trecho que não traz tanta implicação. Oi? Tudo bem? Tudo certo, gente? Tudo bem. Sim. Eu ouvi uma voz aí do Zoom, Eu acho que alguém parou de gravar e voltou a gravar. Mas... perfeito. Tudo bem, ótimo. Obrigado, Ana. Então, o trecho que mais demandou a técnica de adaptação foi o trecho sob o olhar desconcertado de Tomás e seus grupos de desistentes, né? Aqui eu precisei adaptar para evitar pesar o texto, que no caso do inglês, por questões da estrutura da própria língua, não é? Teria aqui um excesso de modificadores, né? De determinants. Então obviamente eu precisei, não é? Enfim, limar esses determinants de alguma forma e evitei, dessa maneira, pesar o texto, não é? Que poderia, inclusive, dificultar a compreensão para o leitor anglófono, né? Então, aí eu optei por Getting a Bewildered Look from Tomás and the Other Quitters. Então, observem aí que eu já
Eu não coloquei grupo de desistentes, eu já fui logo The Other Quitters, né? Trazendo mais inferência na tradução que tudo, mas por questão estilística mesmo, né? Mas foi o trecho de toda a tradução, né? Obviamente aqui não está a tradução do conto todo, né? Mas de todo o conto foi o trecho que mais demandou adaptação. Tá? Obviamente cabe a vocês julgar. E por fim, eu quero terminar com essa parte no final, né? Com o último trecho em que se diz navegar na corrente sanguínea do tempo, né? De novo, o apelo visual, sensorial da imagem poética aí, né? Eu quis manter, foi uma opção, né? Ao manter com navigate in the bloodstream of time, foi uma tentativa, né? Enfim, provisória. Se não funcionar, a gente pensa outra coisa, né? Mas o objetivo foi esse apelo sensorial, para que a gente possa sentir em nós, leitoras e leitores, né, um pouco do que é esse entrar na pele, tematizado no conto. Okay? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha escolhido os trechos que gerariam boas discussões para vocês. Entre tantos trechos, né, a organização nos dá essa liberdade, né, a nós tradutores, para escolher, né, os trechos que suscitariam bons debates em relação à tradução. Então, cabe a vocês também falar o que acharem pertinente. Obrigado. Felipe, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, como usando as palavras do Emir, eu achei também pitch perfect a tradução, e agradecer também a oportunidade de me deixar inspirar pela algumas de suas escolhas, e eu mandei para você, porque a tua apresentação dos problemas tradutórios foi tão sensacional que eu não quis interromper, e eu coloquei alguns pontos ali para você, enfim, pensar sobre a sua tradução, como eu usei a sua para pensar sobre a minha também, que realmente eu acho que a tua perspectiva, sendo imerso nesse contexto que originou o texto, né, que é o diferente da minha, ela é bem importante, entendeu? Então, para mim, quando a Conceição estava presente, eu tive a oportunidade de dialogar com ela, porque eu traduzi o conto dela. A gente coined, como que eu falo isso, Ana? A gente inventou um termo, cunhou a traducência, e uma das coisas que eu quis dizer com o termo traducência, quando eu falei para a Conceição, para fazer uma analogia, né, com o conceito dela de escrevivência, é essa experiência de estar com pessoas de backgrounds diferentes, como é o seu caso agora, especialmente, Eliana, baseado no seu comentário assertivo sobre a propriedade, a agência do escritor ou da escritora ou do tradutor negro, especialmente nesse momento de contenção, de discussões, quem pode traduzir o quê e de que forma, e você foi bem corajosa na sua asserção, né? Para mim é isso que seria a traducência também, essa oportunidade de, para usar suas palavras, né, de poder, pelo menos, ter a sensação de que se está usando os sapatos de outra pessoa, pisando naquele sapato, entendeu? Porque é um conhecimento, talvez, que ficaria distante de mim. Então, eu queria te dizer isso, a tua tradução está magnífica e ela só levantou o nível aqui, né? E o seu conto também, Eliana, e você também, Fernanda, do Brazilian Translation Club. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Elton. Eu não sei nem o que dizer depois das suas palavras, só dizer o seguinte, que não vejo a hora de você traduzir, né, o seu artigo sobre traducência para a gente ler e aprender muito e citar também. Tá?
Muito obrigado. Vamos Foi, lá. aliás, foi uma bela tradução também da Conceição Evaristo, do conto dela. Enfim, a gente aprendeu muito. Muito obrigado. Bom, Ana, temos perguntas? Eu estou um pouco aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu à acho que a Suzana tinha uma pergunta. Sim. Comentários também. Do outro trecho. Se ninguém tiver uma pergunta ou comentário sobre esse trecho, a gente pode cobrir alguma pergunta sobre o outro comentário, sobre o outro trecho. Ok. Acho que Flávia falou algo também aqui, se não me engano. Sim. Agora que eu vi. Levantou a mão. Flávia levantou a mão. Se Diga, ninguém Flávia. mais... Oi, querido. Se ninguém mais quiser falar, que eu já falei uma vez e algumas vezes no chat, não quero dominar. Então, eu cedo a minha vez, mas a Suzana não quer fazer uma pergunta agora, Suzana? Na verdade, era um comentário. Vai. Mas no primeiro trecho, né? Não, e como ele se complementa também com esse trecho final, o segundo escolhido, porque isso que você trouxe muito na tradução também, Felipe, essa corporeidade, né? Esse final desse sangue, dessa pulsação, me remeteu muito, e em inglês também apareceu muito a parte da Dandara, né? Que tem 3 imagens, elas são separadas nas frases por ponto, mas parece que é a mesma, e é incrível que na leitura e na tradução o voo, a pulsação e a ponta da lança, em inglês, até se quiser falar, né, novamente, que é uma segunda leitura também, né? E aí eu me voltei para o original e vi, nossa, que incrível, porque tem o voo, tem a pulsação e tem esse sangue da lança, que na verdade aparece no final, né? Da história, esse conto belíssimo. Perfeito, Suzana, uma tradupoeta. Esse olhar seu é sempre muito, muito rico e você vê coisas que a gente não vê, impressionante, né? Realmente, eu não tinha visto todo tanto simbolismo como esse que você está chamando, para o qual você está chamando a nossa atenção, e sem dúvida, enfim, nos faz pensar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Puxa, se ler no original e ler a tradução. Acho que tinha um comentário da Aline sobre as várias ocorrências da palavra experiência. Aline, está aí? Oi, tô ainda, estou aqui. Oi. Não, oi, tudo bem, todo mundo. Eu tinha mencionado, porque eu notei que no texto essa experiência de vivência aparece algumas vezes, e eu até achei interessante porque nas 2 primeiras vezes que aparece, está em letra maiúscula, né? Experiência e vivência estão em letra maiúscula, mas não na terceira vez. Então, eu não sei se isso é intencional, se foi um acidente talvez a Eliana possa esclarecer, mas como a referência foi feita que isso era, de certa forma, uma experiência que eles fizeram antes, né, em que eles ficavam observando as vidas de outras pessoas, eu pensei talvez que uma possibilidade para a tradução seria experiences of lives, né? Mas funciona bem quando está com a letra maiúscula, mas na terceira ocorrência, aí eu já não sei se soa um pouco estranho quando eu escrevi em inglês no meu texto lá, Our Experiences of Lives, mas sem a letra maiúscula, sem as quote marks, talvez não funcione tão bem, mas é só uma coisa para você considerar, talvez. Eu não sei, Eliana, tem uma razão porque aparece com letra maiúsculas antes e não depois? Então, eu tenho que dar uma olhada aqui, porque eu já tenho um tempo que eu escrevi,
o conto, né? E eu não me lembro exatamente a intencionalidade ali na hora de... Talvez eu tenha usado em maiúscula para destacar o fato de que era um experimento, né? Que era exatamente. Que era um experimento. Eu queria fazer uma observação com relação à citação, né, ali daquele Itan de Exu, que agora está muito em moda, depois que o Emicida, né, colocou lá no seu documentário, no Amarelo, mas se a gente está falando de um conto que foi escrito em 2015, acho que 2015. Então, eu acho que nessa hora, né, eu estava muito imbuída desse espírito de tentar trazer para as coisas que eu escrevo a sofisticação da filosofia iorubá, né? É uma religião muito sofisticada, ao contrário do que pensa majoritariamente o Brasil, que hoje cada vez mais mergulha no fundamentalismo cristão. A gente tem uma sofisticação em todas essas pequenas mitologias e da religião iorubá. E essa entidade, Exu, né, que fica nos caminhos, que abre os caminhos e que subverte as coisas, né, e que causa o caos que depois vai ser reorganizado por outras forças, por outras entidades. E isso conversando com o futuro, né, algo que é tão visceral ancestralmente, mas conversando com um texto que fala de futuro, eu achei que era uma mistura que ia provocar, né, ia ser uma coisa provocativa, de reflexão, e de que sempre é possível a gente voltar e atacar o que ficou no passado, resolver o que ficou no passado, mesmo atirando a pedra hoje. Então, eles estavam criando uma máquina que ia tentar resgatar coisas que ficaram lá para fazer um futuro diferente. E isso, na tradução, né, é que não sei se precisa nota, não sei se não precisa nota, é só... Eu queria fazer essa observação da intenção de colocar esse Itan de Exu ali. Perfeito. Obrigada, Perfeito. Eliana. Muito obrigado, Eliana. Deixa eu só comentar aqui... Felipe, perdão. Comentar rapidinho a questão que a Aline trouxe. Obrigado, Aline. Essa questão da letra maiúscula também aparece no nome da máquina, né? Que no final ela fica em minúsculo, né? No final, o único trecho em que ela aparece, no final do conto, em minúsculo, né? Então, me parece que há uma jogada aí com a capitulação das palavras, como você bem notou. Muito obrigado. E Experiences of Life é outra sugestão, pelo que eu agradeço também. Muito obrigado. Cida. Elton, você quer fazer algum comentário? A gente está caminhando para o encerramento, mas acho que você ia falar. Uma frase só, Eliana. Paradoxalmente, você comentou que o tempo é o protagonista na sua história, né? Na minha opinião, a língua também é, mas a máquina, os avanços tecnológicos que parecem ter esse controle sobre o tempo, paradoxalmente,